Bom dia. Alcoolismo dá direito ao benefício de aposentadoria por invalidez? Eu perguntei isso semana passada numa enquete. Muita gente com dúvida, uns dizendo que sim, outros dizendo que não. É uma questão tanto importante para o segurado como para o empregador. E qual a resposta correta? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o entendimento do Tribunal da Terceira Região sobre um caso de uma empregada doméstica. Vai acompanhando, é bem interessante. Oi, gente, boa tarde. Bom, cumprindo a promessa que eu fiz para vocês mais cedo, eu vou continuar explicando como que foi o julgamento daquela empregada doméstica que estava passando pelo vício do alcoolismo. A grande questão era, o alcoolismo, ele dá direito à aposentadoria por invalidez ou não? Esse era o grande ponto. Pois bem, para quem ainda não sabe a história, não pegou o comecinho, vai lá nos primeiros stories que tem lá. Mas eu vou dar uma passadinha rapidinha. Uma senhora que é empregada doméstica estava passando por um período de alcoolismo e esse alcoolismo começou a impedir ela de exercer sua atividade e ela pediu um benefício de aposentadoria por invalidez no INSS. O INSS negou. E ela entrou com uma ação judicial, fez uma perícia judicial e na perícia o perito entendeu que ela poderia exercer outra atividade. E agora? Bom dia! Para quem tem acompanhado os stories, eu estou falando sobre o caso de uma empregada doméstica com 55 anos que pleiteou junto ao INSS um benefício de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que ela estava passando por um período de depressão profunda, alcoolismo e transtornos mentais. O INSS negou o pedido dela e ela socorreu do judiciário. Na perícia judicial, o perito constatou que ela não estaria incapacitada e poderia exercer outras atividades do cotidiano. A pergunta era: e agora, o que fazer? Muita gente respondeu pedindo para que continuasse a contando, porque o caso de fato é muito interessante, né? Muitas pessoas passam pelo vício do alcoolismo e, infelizmente, da depressão que vem logo em seguida. Então agora nós vamos falar qual foi o desenrolar desse julgamento. No tribunal, a desembargadora Inês Virgínia, ela trouxe à discussão o entendimento que no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está em vigor no Brasil, foram ampliadas as noções de incapacidade. Sendo assim, ela entendeu que no processo existiam indícios e documentos que comprovavam o contexto social em que aquela pessoa vivia. A baixa instrução, a idade avançada. Dessa forma, ela não conseguiria competir em pé de igualdade com pessoas da mesma idade. E também destacou a desembargadora que nos autos haviam provas de que ela estava afetada com os transtornos. E lembrou ainda que o alcoolismo é uma doença progressiva. Ou seja, se ela não tivesse um tempo para se tratar, para buscar ajuda médica, para fazer um tratamento de longo período, ela não teria condições de disputar o mercado de trabalho com pessoas da mesma capacidade que ela. Ela não disputaria em pé de igualdade. E desta forma, ela entendeu que o tribunal, nesse caso, ele deveria conceder o benefício. Lembrando, inclusive, que o juiz não está preso ao laudo pericial. Quando no laudo pericial o perito diz que está capaz para trabalhar, mas o contexto social, as provas dos autos, elas têm substância para que o entendimento seja diferente, o juiz pode e deve sim conceder o benefício. Em resumo, quando o laudo pericial afirma a capacidade
Porém, a documentação do processo e o contexto social dizem ao contrário, no caso específico, o tribunal entendeu a favor da segurada e mandou que o INSS pagasse o benefício de aposentadoria por invalidez. Então, essa decisão é interessantíssima, porque hoje no Brasil muitas mulheres passam por essa situação de depressão, de alcoolismo, e muitas vezes não conseguem o seu benefício por uma avaliação simplificada, sem observar o contexto social, sem observar as possibilidades que ela tem de se inserir novamente no mercado de trabalho. Esse foi um caso julgado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O meu nome é André Severo, espero que tenham gostado. Se você gostou, comente, diga se você acha que a decisão é justa, se ela é injusta. E continue acompanhando, que logo traremos outros casos muito interessantes e que podem ajudar muita gente. Um grande abraço, até mais.